nessa tarde eu quero tratar com vocês acerca do primeiro milagre de Jesus e o início do seu ministério. O texto que está diante de nós, ou o texto proposto para estudarmos nessa tarde, é João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Trecho este que relata o primeiro milagre de Jesus e também marca o início do seu ministério terreno. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não temos mais vinho. Jesus respondeu: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco para o encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Inclusive, desse texto, dessa passagem, dessa linda história, se encontra uma famosa expressão que é usada na vida daquelas pessoas que mudam radicalmente a sua vida. Por exemplo, se alguém deixa de usar drogas e muda o seu comportamento, logo alguém diz: fulano mudou da água para o vinho. Nós sabemos que a implicação por detrás desse texto é muito maior do que uma mera mudança exterior. Nós sabemos que o que aconteceu aqui foi, de fato, um milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante do primeiro milagre de Jesus. Até agora ele não havia realizado nenhum milagre e assim ele realiza esse milagre, dando início também ao seu ministério aqui na terra. O texto que está diante de nós revela que Jesus, juntamente com sua mãe e os seus primeiros discípulos, aqueles que foram chamados no finalzinho do capítulo 1, a saber, João, Filipe, Natanael e Pedro, e André também, esses foram, juntamente com Jesus, convidados ao banquete. Lembre-se, nos versículos anteriores, Jesus estava com alguns dos seus discípulos, novos discípulos, e ele foi até debaixo de ele contemplou Natanael debaixo de uma árvore, se revelou a ele, e agora o texto nos diz que ao terceiro dia, depois daquele episódio, Jesus, juntamente com os seus discípulos, foram para um casamento. É bem importante destacar que um casamento naqueles dias durava em torno de uma semana. Para quem já realizou um casamento aqui, como nós realizamos recentemente, o Jonas da Gabi, um casamento que dura aproximadamente 2 ou 3 horas, nós sabemos o trabalho que dá para realizar um casamento, as preocupações para saber se tudo vai dar certo, as músicas e tudo mais. Agora, imagine você ter que preparar uma festa de casamento para uma semana. Algo que dava muito trabalho. Era necessário calcular muito bem, porque se faltasse comida ou bebida, aquilo soaria como algo extremamente vergonhoso para o casal, para a família do casal. Era algo inadmissível, era uma falta de hospitalidade, caso isso ocorresse. Se tem algo que eles levavam muito a sério, era a questão da hospitalidade. Então, se faltasse bebida e se faltasse comida, era algo extremamente vergonhoso para aquela cultura. Talvez para a nossa cultura não, fazer o quê? Né? Jogar na acabou a comida. Apareceu mais gente do que eu esperava, não tem problema. Mas para aquela cultura as coisas não funcionavam assim. Tudo devia ser preparado com muita antecedência para que nada viesse a faltar. A festa mencionada por João, nela aparentemente tudo ia
bem, tudo ocorria às mil maravilhas. E pelo que nós podemos perceber, o Senhor Jesus Cristo ele chegou próximo do fim da festa. Como nós sabemos? Porque a comida faltou, o vinho faltou. Então, pressupõe-se que Jesus não chegou no primeiro dia da festa, mas antes ele chegou já próximo do fim, quando estava já acabando e o vinho foi lá e acabou antes do tempo previsto. Mas estava indo bem, estava tudo tranquilo, até que surgiu um grande problema. Faltou o vinho. Nós temos então, nos versículos de 1 a 5, o problema apresentado. Um grande problema. O vinho acabou. Veja o que o texto nos diz. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Né? O terceiro dia, como eu disse a vocês, após o encontro de Jesus com Natanael. Então, Jesus e os seus discípulos foram convidados para essa festa, juntamente com sua mãe, juntamente com os seus discípulos. E o texto aqui ele não nos mostra muitos detalhes. O objetivo de João, ao escrever essa história, ou relatar essa história, não era fazer o fuxico gospel, contar a história do casamento, o vestido, não era nada disso. Havia um propósito específico. E por conta desse propósito, João não gastou muito tempo aqui, ou não gastou nada, na verdade, para nos explicar os detalhes dessa festa. Mas pelo que nós podemos perceber, esse casamento certamente era de algum familiar de Jesus, de algum parente de Maria. Também alguns comentaristas chegam a deduzir, a acreditar, e muitos comentaristas, que Maria ficou responsável pela organização da festa. Ou ela era responsável direta, ou era uma das responsáveis pela festa. Isso pode ser percebido pela preocupação de Maria. Em primeiro lugar, ela estava preocupada, acabou o vinho. Em segundo lugar, ela dá uma ordem para os serviçais. Obedeçam a ele. Façam tudo o que ele mandar. Bom, quem era Maria? Apenas uma viúva. Vale lembrar, irmãos, que até aquele momento Jesus era apenas alguém que estava começando o seu ministério. No capítulo 1, João Batista era muito conhecido e famoso. Agora Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Eles estavam apenas trocando de mestre. Então Maria não era ninguém importante naqueles dias. Como ela pode dar ordem às serviçais? Então, por conta disso, os comentaristas entendem que Maria cuidava também da organização da festa, até porque é bem provável que ela também fosse parente de quem estava casando. Mas estava indo tudo bem, tudo organizadinho, até que a notícia chegou aos ouvidos de Maria. O vinho acabou. No versículo 3 nós lemos, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles quem? Os noivos. Era uma responsabilidade dos noivos. Acabou o vinho. Era uma vergonha para eles. Por razões que nós desconhecemos, o vinho acabou. Não sabemos se foi mal calculado ou se apareceram alguns penetras, que sempre acontece. Comeram, beberam demais ou exageraram e faltou vinho. Essa é a questão. Como eu disse, faltar vinho ou faltar comida era um ultraje contra os noivos e familiares. Algo vergonhoso que ficaria para a história. Todos iam se lembrar disso. Que terrível problema. Que grande questão. Agora, como resolver isso? Nós vemos aqui no texto que Maria recorre a Jesus. Nós não sabemos o que Maria esperava de Jesus. Alguns vão achar que ela esperava que realmente ele realizasse um milagre, ou que ele tomasse alguma decisão de ir atrás. Nós não sabemos o que ela esperava de Jesus. Até aquele momento, Jesus não havia realizado nenhum milagre. Mas o fato é que ela recorre ao seu filho pedindo ajuda. Acabou o vinho, eles não têm mais vinho. E aí o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta. E essa resposta até que é difícil de entender. Jesus diz assim, na NVI, que temos nós em comum, mulher? Se você comparar esse texto nas diversas versões que você tem aí na sua mão ou no seu celular, você vai ver que existem várias maneiras de interpretar esse texto. O problema é que nos faltam elementos para entender exatamente o que ele queria dizer com isso.
Agora, eu quero, antes de mais nada, antes de entrarmos nos detalhes dessa frase de Jesus, é preciso entender que Jesus não foi rude com sua mãe, como pensam alguns. Eu vi uma versão, uma tradução, e nessa tradução Jesus estava sendo muito áspero, faltando com educação para com a sua mãe, ao chamá-la de mulher. Bom, chamar alguém de mulher hoje pode ser desrespeitoso. Quando eu era criança, se eu falasse para minha mãe, se minha mãe falasse, pega um copo d'água para mim, por que mulher? Corre, senão eu ia ficar sem dente. Porque era uma falta de respeito. Mas naquela cultura isso era algo cortês. Não é a primeira vez que Jesus chama alguém de mulher. Vale lembrar que no capítulo 4, ele também chamou a mulher samaritana de mulher. Alguns dizem, não, Jesus aqui deveria estar um pouquinho irritado com a sua mãe, porque ela estava apressando, estava empurrando ele para fazer alguma coisa, para tomar uma atitude. Então ele estava irritado com sua mãe. Bom, quando nós recorremos a João capítulo 19, versículo 26, nós temos uma imagem sublime de uma mãe aos pés da cruz do seu filho que está prestes a morrer. Não há nenhum motivo para Jesus estar irritado com sua mãe. Muito pelo contrário, a sua mãe estava do seu lado, cuidando dele, o assistindo, chorando. E naquele momento, Jesus olha para sua mãe, olha para João que está do lado dela e diz, mulher, eis aí teu filho. Ou seja, não é desrespeito. Até porque, se o nosso Senhor Jesus Cristo faltasse com respeito com a sua mãe, ele se tornaria um transgressor, um pecador, estaria quebrando ele, violando o quinto mandamento, que nos manda honrar pai e mãe. Então, tire da sua mente essa ideia de que Jesus faltou com respeito com a sua mãe por chamá-la de mulher. Não é essa a questão. Ele estava, na verdade, sendo cortês. Mas o que Jesus quis dizer, ou o que ele queria que a sua mãe entendesse? O que ele queria mostrar para a sua mãe? Ele queria mostrar para ela que desde que seu filho havia saído de sua casa, vale lembrar que José morreu muito cedo e quem cuidava da casa era Jesus. É ele que sustentava sua mãe através do seu serviço de carpintaria. Ele cuidava da sua mãe. Mas alguns meses atrás, mais ou menos uns 6 meses, o Senhor Jesus saiu. Lembra que ele foi lá no Rio Jordão? No primeiro dia, João Batista fala alguma coisa para ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, no segundo dia, Jesus está por ali andando e chamando os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus queria mostrar para sua mãe que desde que ele tinha saído de sua casa, algo tinha acontecido que tornaria o relacionamento dos dois diferente. Tornaria o relacionamento de mãe e filho diferente. Jesus havia ficado em silêncio em Nazaré por longos anos. Esse episódio aconteceu quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos. Né? Muito tempo se passou. Jesus ficou em silêncio. Ele não se apresentou publicamente. Mas agora Jesus estava prestes a dar início ao seu ministério terreno e tudo, inclusive os seus laços familiares, estaria agora subordinado a isso, a essa missão. Nós temos uma transição e Maria precisava entender isso. E pelo que nós podemos perceber no texto, ela entendeu muito bem. Porque a resposta dela foi, faça o que ele está mandando. Faça o que ele quiser, o que ele mandar. É ele que está no controle, não sou eu que estou no controle. Até aquele momento, Maria, se os comentaristas estão certos, ela era a responsável pela festa. Ela estava no controle de tudo. E agora ela estava dando ordem ao seu filho, ou pedindo para que ele fizesse alguma coisa. E Jesus mostra a ela que, na verdade, ele está no controle de tudo. Lembre-se, até aquele momento, Jesus cuidou da sua mãe, com o seu trabalho de carpintaria. Agora Jesus seguiria o plano de Deus pelo qual foi enviado a este mundo. Ele veio para ser o quê? O carpinteiro? O filho de Maria somente? Não, nós sabemos pelas palavras de João Batista, no capítulo anterior, que ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o pecado de Maria, para a tristeza de muitos católicos. Jesus, ele continuou, sim, preocupado com a sua mãe. Continuou amando, continuou preocupado com a provisão dela, inclusive lá na cruz, quando ele diz para João, eis aí a tua mãe, ele está preocupado com o cuidado, com o sustento,
A partir daquele momento, João assumiria Maria como sua mãe. Então, Jesus não deixou de amar a sua mãe. Só que o relacionamento deles agora tinha que mudar. Agora, ela precisava entender que Jesus não era somente o seu filho. Jesus agora é o seu Senhor. E é Ele quem sabe quando e como realizar algo. Não é Maria e ninguém mais. Somente Jesus. Ele que toma as decisões. Ele que dirige a sua vida. Ninguém decide por ele. Ao que nós podemos perceber, como eu disse, Maria entendeu muito bem pela resposta que ela deu. Certamente, Maria, nessa ocasião, deve ter se lembrado das palavras de Jesus quando, com 12 anos, ele ficou no templo, né? Lembre-se que, você deve se lembrar que eles foram para o templo para adorar. Voltando para casa, Maria e José chegam lá, cadê Jesus? E a viagem era muito longa. E aí eles voltam para o templo para buscar Jesus. Foram alguns dias para essa viagem acontecer, ir e volta. Talvez você pense que Maria e José eram desnaturados, né? Como é que você esquece um filho, né? Esqueceram de mim 5, né? Macaulay Culkin. Não é nada disso. A partir dos 12 anos, a criança, de acordo com a lei judaica, era considerado um filho da lei. Isso significa que ele era responsável pelos seus atos e podia até morrer, caso violasse a lei. Então, os adultos iam no seu grupo e os de 12 anos para cima iam também no seu grupo. Então, eles iam separados, né? Por isso que eles não se encontraram. Chegaram em casa, Jesus não está, vamos voltar para ver onde ele está. Foram para o templo, não tinha celular para ligar, foram para o templo e lá encontraram Jesus ensinando. Aí Jesus dá uma resposta para Maria, assim, para Maria e para José. Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Vocês não sabiam disso? Eu sou filho de vocês. Mas existe um pai maior do que vocês. E eu estou na casa do meu pai. É algo natural para mim. Jesus estava, então, transformando o relacionamento íntimo entre mãe e filho no relacionamento de uma pecadora com o seu Salvador. Esse é o fato. Sem perceber também, Maria estava impulsionando, empurrando o seu filho para fazer algo, sem ela perceber. Ela estava pedindo para ele fazer algo que culminaria com a morte do seu filho. Os milagres de Jesus geravam no coração dos religiosos daquele tempo ira, raiva. Ao invés de adorar a Deus, ao invés de reconhecê-lo como Deus, não, eles ficavam com raiva. Os discursos de Jesus geravam essa raiva no coração deles, mas também os milagres. Quando nós olhamos a história, o relato da ressurreição de Lázaro, que foi o último milagre relatado por João nesse livro, um milagre espetacular. Um homem que estava 4 dias numa sepultura voltou a viver. Algo que deveria gerar fé nos corações das pessoas que estavam à volta, inclusive dos religiosos. Mas não foi isso que aconteceu. Eles ficaram irritados com isso e fizeram uma reunião. Quando nós lemos o capítulo 11, versículo 47 e 48, eles se reúnem e dizem assim: o que estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. O que é que nós estamos fazendo? Vamos continuar aí, deixando ele realizar todos esses milagres? Mas qual é o problema? O problema é que estão crendo nele. A ira deles foi tão perversa e terrível que eles chegaram a planejar a morte do coitado do Lázaro, que foi ressuscitado, não tem nada a ver com a história. Eles tentaram até mesmo matar Lázaro. Veja, capítulo 12, versículo 10 e 11. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para também matar Lázaro. Por quê? Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Maria não sabia disso. E sem saber, ela não sabia o que Jesus ia fazer, sem saber, com o seu pedido, ela estava pedindo para Jesus dar início ao seu ministério através de um sinal. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus foi marcado por milagres. Muitos milagres, muitos sinais. João chega a dizer, lá no final de maneira hiperbólica,
que se ele fosse escrever ou relatar todos os milagres, os feitos de Jesus, não caberia em todos os livros do mundo. Mas ele escolheu 7. 7 sinais ou 7 milagres que revelam a glória de Deus. E esses sinais, esses milagres causaram indignação nos judeus e eles procuraram então matar Jesus e o mataram por causa disso. Maria estava pedindo para Jesus dar um jeito no vinho. Mas, na verdade, o que Jesus fez, ele não fez porque Maria mandou. Ele fez porque já estava agendado na agenda celestial. Já fazia parte do plano eterno de Deus. Por isso, Jesus responde assim: a minha hora ainda não chegou. Jesus sabia o que ia acontecer a partir daquele momento. Ele sabia onde isso ia desembocar. E ele disse: a minha hora ainda não chegou. Hora do quê? Hora de fazer o milagre? Bom, ele fez. Hora do quê? De se revelar como Cristo? Como Deus? Bom, ele se revelou. O que quer dizer a minha hora ainda não chegou? O que significa? Hora do quê? Que hora é essa? João usa essa expressão inúmeras vezes no Evangelho. E todas elas apontam para a morte de Cristo. Todas elas. Por exemplo, ele fez isso lá em João capítulo 7, versículo 1 ao 6, quando os seus irmãos que eram incrédulos, que não acreditavam em Jesus, eles só creram depois da ressurreição, mas nesse momento eles eram incrédulos, eles estavam provocando Jesus, dizendo a ele: vai lá, se apresente ao povo, realize o que você tem que realizar, está escondido aqui, como é que as pessoas vão saber de você? Tipo assim, o texto diz assim: Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhes a vida. Mas ao aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, olha o que eles disseram para ele: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. São palavras de pessoas que não creem em Jesus, os próprios irmãos. Aí Jesus responde: para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Também em João capítulo 7, versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. O mesmo ocorre em João 8, 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, essa hora que Jesus menciona aqui é a hora da sua morte. Ele sabia que ao dar início ao seu ministério era um caminho sem volta. Ele sabia onde isso ia dar. E ele veio para esse propósito. Ele veio para esse fim. Mas quando nós olhamos a resposta de Jesus à sua mãe, dessa resposta nós podemos aprender algumas verdades fantásticas. Quais são as verdades que nós podemos aprender dessa resposta que Jesus deu à sua mãe? Primeiro, a morte do nosso Senhor não foi um acidente. A história de Jesus não é um fracasso. Algumas pessoas pensam que Jesus veio para tentar resolver o problema do mundo, mas coitado, fracassou, mataram ele, vacilou, pegaram Jesus e ele foi preso. Será? Será que foi um acidente? Maria, sem perceber, estava seguindo exatamente os propósitos eternos de Deus para seu filho. Ela não sabia disso. Ela não sabia. Apesar de o velho Simeão ter dito algo para ela. E certamente ela se lembrou disso. Quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo, o velho Simeão disse algo a Maria que deve ter ecoado em sua mente lá na cruz, quando ela viu seu filho. Simeão disse a ela: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muito Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Ele se vira para Maria e diz assim: quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Certamente Maria sentiu isso. E mesmo sem se lembrar ou lembrando disso,
ela estava empurrando o seu filho para a morte, mas não porque ela cooperou e agiu e ela foi agente primária da morte de Jesus. Ela apenas foi um agente secundário. Deus estava usando a vida de Maria como usou a vida dos judeus para crucificar Jesus, para alcançar fim em si mesmo, que é a morte de Cristo. Então a morte de Jesus não foi um acidente, mas existe ainda uma segunda verdade a ser aprendida. Somente Deus tem controle absoluto sobre sua vida, sobre o seu ser. Eu não tenho controle absoluto sobre a minha vida. Você também não tem. Você pode fazer planos para amanhã, mas pode ser que nada dê certo. Sabe por quê? Porque você não tem controle sobre a sua vida. Por isso, nós, ao falarmos até amanhã, acrescentamos, se Deus quiser. Somente Deus tem controle absoluto sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio ser. Ninguém mais tem esse controle. Nós sabemos que João, quando escreveu esse evangelho, ele tinha um propósito muito claro: provar a divindade de Jesus. E esse acontecimento que está registrado aponta para o controle absoluto que Deus tinha sobre tudo o que acontece em sua vida. Ele tinha controle sobre o que acontece consigo e sobre o que acontece com o mundo ou as pessoas que estão à sua volta. E não só isso. O mais importante para nós entendermos ou para refletirmos hoje é entender que Deus tem controle absoluto sobre nossas vidas. Isso é tão bom. É tão bom saber que a minha vida não está no meu controle. É tão confortável, é um consolo para mim saber que Deus está no controle da minha vida. Porque se tivesse no meu controle, onde eu ia parar? Deus vive frustrando os nossos planos. Talvez você seja um frustrado, alguém que planejou muitas e muitas coisas para a sua vida. Mas se você é um cristão e entende essa verdade, você pode orar assim: Senhor, muito obrigado por frustrar os meus planos, porque os seus planos são melhores do que os meus. E nós estamos exatamente onde Deus quer. Talvez você planejou ser um médico, um doutor, não sei o que você planejou, e você veio parar aqui. Mas se você está aqui, porque o seu plano foi frustrado, louve a Deus, porque o dele não é frustrado. E nada do que acontece nas nossas vidas foge do controle absoluto de Deus. E é fantástico saber isso. É fantástico saber que Deus detém controle absoluto sobre tudo, sobre todas as coisas. Essa verdade deve ser um consolo para nós, pois a nossa vida está nas mãos do nosso Redentor, que vive está. Nesses 5 primeiros versos, nós identificamos o problema. Acabou o vinho. Mas do versículo 6 ao 10, nós encontramos a solução de Jesus para o problema. Jesus solucionou o problema. Ele deu um jeito no problema. Qual é a solução apresentada por Jesus? A solução foi um milagre. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usada pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Preste atenção. 80 a 120 litros. Uma média de 100 litros cada pote. Não? Jesus disse aos serviçais: encham o pote com água. E eles encheram até a tampa, até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa, ao mestre-sala, alguém especializado nisso. Alguém que conhece vinho, sabe da qualidade de vinho. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Ele não sabia o que tinha acontecido. Só chegaram com um vinho para ele provar. Agora vamos começar a servir esse vinho. Vou provar. Era costume. Mas o texto diz que os serviçais sabiam. Os serviçais, eles tiraram a água do poço, quase 100 litros, então imagine o trabalho que deu. E tiraram, obedeceram a ordem de Jesus e levaram um pouco disso para o mestre-sala. O mestre-sala, quando ele experimentou aquele vinho, o texto não diz isso, mas certamente foi o melhor vinho da vida dele.
porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que havia feito. Então ele chama o noivo e diz: espera aí, tem alguma coisa estranha nessa festa. Todos servem, a regra é clara, Arnaldo. Todos servem o primeiro vinho melhor, o vinho bom, lá no começo da festa. Depois as pessoas vão bebendo muito, vão perdendo noção, vão ficando alegres, então serve qualquer coisa que passa. Nem percebem. Mas você serviu o melhor vinho primeiro. Você guardou o melhor até agora. Não faz sentido. A festa está acabando. Já tinha que ter dado esse vinho antes. Certamente o vinho que foi servido antes era um vinho bom. A festa foi de acordo com o padrão. O vinho bom foi servido. Agora imagine o vinho que Jesus transformou. Era um vinho melhor do que aquele, né? Fez com que aquele vinho anterior parecesse ruim. A solução de Jesus foi espetacular. Foi um milagre. Jesus transformou a água em vinho. A gente não dá muito valor para esse tipo de milagre aqui, esse primeiro milagre. Por quê? Porque depois a gente vai lendo a Bíblia e encontra lá a ressurreição de Lázaro. Fala, isso sim é um milagre. Nós ficamos espantados com aquilo, afinal estava morto. E parece que assim, transformar água em vinho é uma coisa simples, simplória. Tem até falsos mestres que imitam isso aí, né? Mas você já parou para pensar no que Jesus fez naquele dia? Vamos pensar o que é preciso acontecer para você ter um vinho digno do elogio de um mestre sábio. O que é preciso acontecer para você ter um vinho bom? Não sangue de boi, né? É preciso, antes de mais nada, que você prepare o solo para o plantio. Você tem que adubar, você tem que cuidar. Aí você vai lá e planta a semente ou a muda. Essa videira, depois de um tempo, não é da noite para o dia, vai demorar um tempo, ela vai crescer. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida. As pragas não podem ter acesso a ela. Você vai proteger, vai cuidar, vai fazer tudo que está ao seu alcance. Quando essa vide começar a dar os primeiros cachos, você individualmente precisa proteger cacho por cacho. Dá um trabalho. Porque a uva é sensível. Sensível à temperatura, à baixa temperatura e o calor. E aqui, nós sabemos que naquela região, no inverno é muito frio e no calor é muito quente. Temos também uma mudança brusca de temperatura dia e noite. Muda muito. Então, tem que proteger cacho por cacho e até hoje fazem isso. Individualmente. É preciso também, depois disso, esperar o momento exato para a colheita da uva. Você não pode colher muito cedo, porque isso vai afetar no sabor do vinho. Também não pode colher uvas que passaram, porque vai mudar a fermentação, ela não vai ocorrer da maneira adequada e o sabor vai variar. Então é preciso ter muito cuidado. Por isso que vinho bom é muito caro. Dá todo esse trabalho. Depois disso, colheu no tempo certo, você levava a uva para o lagar. O lagar era uma pedra talhada, uma espécie de bacia. A uva era colocada ali. Pessoas pisavam na uva, não tinha tanta higiene assim naquela época. Hoje deve ser de outra forma. Então eles pisavam, aquele caldo, aquele suco caía para uma canaleta e parava num outro tanque. Era colhido então o suco. Depois esse suco era levado, armazenado de maneira correta, na temperatura correta, na forma correta. E ficava ali, armazenado. Para um vinho ser bom, ele precisa passar pela prova do tempo. Dizem que quanto mais velho for o vinho, melhor ele é. No mínimo 12 anos para um vinho ser bom. Você já parou para pensar que Jesus pulou todo esse processo aqui? Algo fantástico, algo surpreendente. Algo que revela a glória e o poder de Deus. Ele simplesmente mandou os serviçais encher aquelas talhas com água e temos vinho. Jesus não plantou, Jesus não colheu, não pisou no lagar, não armazenou, não esperou o tempo, não, foi assim, ó. Da noite para o dia, da hora. Não demorou uma noite para um dia, mas foi na hora, no momento. O que João queria nos mostrar ao relatar esse milagre?
que Jesus é Deus. Esse é o objetivo dele ao escrever esse evangelho. Ele quer provar para os seus leitores que Jesus é Deus. E somente Deus tem poder para fazer o que Jesus fez. Meus irmãos, essa verdade é tão boa e impactante em nossas vidas. Sempre quando eu tenho que aconselhar alguém com problemas em diversas áreas, ou talvez por enfermidade, problema no casamento, problema de inimizade entre irmãos, problemas de relacionamento, ou qualquer tipo de problema, eu sempre procuro pensar que Deus é poderoso. Eu sempre procuro pensar no Deus que eu acredito. Porque se eu não acreditar que Deus tem poder para resolver o problema daquela pessoa, o que eu vou fazer lá? Que solução eu vou propor? Então, saber que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, é algo que nos ajuda muito no dia a dia. Nos ajuda no aconselhamento, nos ajuda a pensar nos nossos problemas e a entender que o nosso problema está na mão de Deus. E não só isso, Ele é poderoso. O que é mais difícil para você? Reconciliar com o seu cônjuge ou transformar a água em vinho? O que é mais difícil? Bom, se ele pôde transformar a água em vinho, o que é mudar o coração do seu cônjuge? O que é mudar o coração do seu filho? O que é mudar o coração daquele seu companheiro que não quer amizade com você? Nada. O que é Jesus curar uma enfermidade? Nada. Ele é poderoso. Deus tem poder para transformar mais de 100 litros de água em vinho em um instante. Será que ele não é poderoso o suficiente para resolver os problemas, os meus dilemas? Claro que é. Mas para isso é preciso fazer como Maria fez. Recorrer àquele que tem poder para resolver tudo. Maria recorreu à pessoa certa. Nós devemos fazer a mesma coisa. É preciso recorrer a Jesus e dizer: ajuda-me. Socorro, eu preciso de ajuda. Eu preciso resolver meu conflito no lar, eu preciso da tua ajuda contra os meus pecados. Eu preciso da tua ajuda para tomar uma decisão correta. Eu preciso da tua ajuda para passar por essa tribulação que eu estou passando. Eu preciso de Jesus. Ele é poderoso. Eu preciso de Jesus para salvar os meus filhos. Eu preciso de Jesus para passar por essa enfermidade. Eu preciso de Jesus para tudo. Então, Jesus, socorre-me. Eu lembro do apóstolo Pedro, quando estava andando sobre as águas. O vento suou, aquele barulho, aquele estrondo do vento. Teve medo e se afundou. O que Pedro disse? Chá comigo, sem nadar, sou pescador. Não, Jesus, socorre-me. Essa é a oração que todo cristão deveria fazer todas as manhãs. Senhor, acabou de começar mais um dia. Não tenho força, nem tenho vontade. Mas, Senhor, socorre-me, me ajude, me dê força. Verdades que nós aprendemos desses versos. Primeiro, somente Deus é a solução. Nós não devemos encontrar a solução em outras coisas, ou em outras pessoas, ou em ciência, ou qualquer coisa que seja. A solução para o cristão sempre está em Deus, em sua palavra. Fora disso, não há solução para nós. O mundo oferece, entre aspas, a sua solução. Mas será que essa solução é a solução dada por Deus na sua santa palavra? Então, lembre-se, somente Jesus é a solução para os nossos dilemas. Segundo, somente Deus pode realizar os milagres que Jesus fez. Ninguém pode fazer o que Jesus fez, somente Deus. João queria provar para nós que Jesus é Deus, então ele percebeu a divindade de Jesus nesse milagre e escreveu. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós somos informados de que o Deus, Jesus que nós adoramos, é Deus. E por último, é um consolo saber que Deus é onipotente. É um consolo saber que o nosso Deus é poderoso.
É um consolo saber que ele pode transformar água em vinho, que ele pode ressuscitar alguém dos mortos, que ele pode expulsar os demônios, que ele pode curar os enfermos. É um consolo. Seguimos a um Deus que tem poder, de verdade. De verdade. Mas agora quero olhar para o último versículo, versículo 11, e vamos tratar acerca do propósito desse sinal. João diz assim: este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O apóstolo João, de propósito, ele escolheu a palavra sinal. Lá no capítulo 20, versículo 30, ele diz que Jesus realizou sinais na presença dos discípulos. Ele poderia simplesmente dizer milagres, porque basicamente é a mesma coisa. Ou sinais, maravilhas, que também seria a mesma coisa. Mas João escolheu de propósito a palavra sinal para descrever os milagres de Jesus. Por quê? Porque sinal aponta para o propósito dos milagres. Sinal aponta para uma direção. Você veio para cá hoje, passou por vários sinais. Não vire, vá reto, tomaré. Sinais apontam para direções. E esses sinais, ou os sinais que João escolheu, apontam diretamente para Cristo. Então, João sabiamente escolheu essa palavra. Mas a grande questão é por que Jesus teve que realizar milagres? Ele poderia passar muito bem o seu ministério, ir para a cruz e morrer, não mudaria em nada na nossa salvação. Se Jesus nascesse, vivesse uma vida comum e só se revelasse no dia da sua morte, fosse para a cruz e morresse, estava tudo pago. Porque nós não fomos salvos pelos milagres que Jesus realizou. Nós somos salvos pelo seu sangue. Não mudaria nada. Mas por que Jesus teve que realizar milagres? Por que milagres foram necessários na vida de Jesus? E aqui eu quero olhar com vocês acerca dos propósitos deste milagre e de todos os outros milagres, evidentemente. Em primeiro lugar, esse milagre aqui, em especial, ele aponta para o início do ministério de Jesus, como nós já vimos. Até o presente momento, Jesus não havia realizado nenhum milagre, nenhum sinal. Esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus. Eu sei que se você ler alguns livros apócrifos acerca da história, da infância de Jesus, você vai encontrar algumas histórias até bonitas, românticas. Tem uma história, por exemplo, de que Jesus, quando era criança, estava brincando com barro, ele fez uma pombinha e a pombinha voou. Tem uma história que Jesus, quando criança, ressuscitou um amiguinho que tinha morrido. É tudo bonito isso aí, mas não está na Bíblia. A Bíblia claramente nos diz que Jesus teve início no seu ministério com esse primeiro milagre. É o primeiro milagre. 30 anos se passaram, aí então nós temos o primeiro milagre. Então, nós temos o início do ministério terreno de Jesus. Em segundo lugar, sinais servem para autenticar a autoridade do Messias. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é isso que nós vimos, ou que nós vemos. Por exemplo, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo, Moisés está um pouquinho receoso, não sabe falar direito. Vai chegar diante do faraó, vai falar o quê? Deixa meu povo sair? Com que autoridade eu vou falar isso? Então, para revelar a autoridade de Moisés, ou para dar autoridade a Moisés, Deus manda ele realizar alguns sinais. Joga um cajado no chão, vira a serpente, pega a mão, lepra, volta, vai lá. Tinha mais um terceiro sinal, mas nem foi necessário. Sinais autenticam a autoridade de alguém. Autenticava também a autoridade dos profetas na antiga aliança, como de Elias, por exemplo, como de Eliseu. Nós vemos milagres nas vidas deles. Quando nós olhamos também para os apóstolos, a mesma realidade recai sobre eles. A necessidade de realizar sinais e maravilhas para autenticar a autoridade deles. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles precisaram realizar milagres para autenticar a sua autoridade. Nós percebemos no começo do Novo Testamento que
os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles foram, depois de serem comissionados para ir anunciar o evangelho, com uma promessa de que os sinais seguiriam os que creem, eles foram, e de fato nós percebemos que os sinais seguiram os apóstolos. Está lá Pedro e João andando na porta formosa, no templo, tem um coxo. O coxo nem queria ser curado, só queria esmola, não estava nem na esperança de ser curado. Pedro não perguntou para ele, você tem fé? Simplesmente foi lá, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Nós percebemos também o apóstolo Paulo curando ou ressuscitando um rapaz que estava dormindo no sermão dele, caiu da janela, patifou no chão, veio a óbito. Então, dormir no sermão é perigoso, irmãos. Fica a dica para vocês. Tá? Toma cuidado aí. Fica longe da janela. Se for dormir, mantenha a distância das janelas. Mas o apóstolo Paulo desceu, resolveu o problema. Curou. Mas quando nós olhamos para o finalzinho do Novo Testamento, nós percebemos que esses sinais começaram a parar de seguir os apóstolos. Por quê? Falta fé? Não. Porque os sinais haviam cumprido o seu propósito, a autenticar a autoridade dos apóstolos. Aí nós olhamos o apóstolo Paulo mandando Trófimo para casa, porque estava doente, no meio de uma viagem missionária. Espera aí, Paulo. As pessoas levavam roupas e você curava as pessoas. Sombra de Pedro curava as pessoas. É só curar. Mas Paulo não fez isso, porque os sinais começaram a deixar de segui-lo, porque ele já havia se estabelecido como um apóstolo das igrejas gentílicas. Seu filho na fé, Timóteo, com problemas no estômago. Paulo manda ele tomar vinho com água, ao invés de curá-lo. Por quê? Porque Paulo já era um apóstolo reconhecido. Reconhecido. Quando nós olhamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, naquela ocasião, algumas pessoas estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, que ele era um falso apóstolo. Aí Paulo, então, diz assim no capítulo 12, versículo 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Sabe por que eu sou um apóstolo? Tem outras razões também. Viu Cristo ressurreto, foi comissionado por ele diretamente, mas existe também um terceiro fator. Eu realizei na presença de vocês sinais, maravilhas e milagres. Vocês viram. Ou seja, eu tenho autoridade de um apóstolo. Voltando aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo. Os milagres autenticavam o quê? Autenticavam a messianidade de Jesus. No Antigo Testamento nós encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus. Uma delas, talvez seja a mais famosa, se encontra em Isaías 53, né? Tem canções e músicas em cima desse trecho. Lá no versículo 4, é dito que Jesus, né, quando viesse, ele certamente tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria as nossas doenças. Você conhece muito bem esse versículo. Eu sei que muitos cristãos que estão aqui, inclusive esse que vos fala, foram ensinados a ver esse versículo como se ele tivesse seu cumprimento na cruz do Calvário. Como se lá na cruz do Calvário Jesus tivesse levado as nossas dores, as nossas enfermidades. E aí talvez você, assim como eu, foi ensinado a determinar a sua cura, a expulsar algum tipo de demônio que está sobre a sua vida, ou a chegar à conclusão de que se você é um crente e está doente, você não tem fé. Falta-lhe fé. Porque Cristo levou na cruz a sua enfermidade, essa enfermidade não é sua, ela não te pertence. Então repreenda, chute, acenda a vela preta, sei lá, faça alguma coisa, porque essa enfermidade não é sua. Cristo levou na cruz. Bom, se Cristo realmente tivesse levado na cruz as nossas enfermidades, essa seria uma consequência óbvia e natural. Mas o fato é que Jesus não levou na cruz as nossas enfermidades. Essa profecia não se cumpriu no Calvário, se cumpriu no ministério terreno de Jesus ainda em vida, antes da cruz. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, olha, o começo do ministério de Jesus ainda. Estava provando ele ainda que ele era o Messias. É nos dito o seguinte:
Veja a percepção que Mateus teve do que ele viu. Ele viu Jesus curando pessoas o dia todo, expulsando demônios e tudo mais. Estende-se até o versículo capítulo 9. E aí Mateus, ao perceber isso, ele diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou, marque aí, todos os doentes. Jesus curou todo mundo. Aí Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, conclui assim: assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus está nos dizendo que essa profecia se cumpriu naquele dia. Hoje se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Não se cumpriu na cruz. Sendo assim, Jesus não morreu numa cruz para nos salvar das nossas enfermidades. Ele morreu na cruz para cumprir o propósito eterno de Deus. Para o próprio Deus, para a glória do próprio Deus e para a nossa salvação. Mas os sinais tiveram que seguir Jesus para autenticar a sua messianidade, exatamente por conta dessa profecia de Isaías 53. É como se essa profecia dissesse assim: olha, quando o Messias chegar, quando o rei de vocês chegar, o esperado, o descendente da mulher, ele vai trazer alguns sinais, inúmeras evidências. Uma delas é que ele vai curar as pessoas. Mateus percebeu isso muito bem. Mas existe ainda um outro propósito. Para a surpresa de ninguém, a glória de Deus. O texto diz isso. Os discípulos viram a sua glória. A glória dele foi revelada. Na verdade, no versículo 14 do primeiro capítulo, já a glória de Deus aparece ali. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Esse milagre revelou a glória de Deus. E a glória de Deus em João aponta para a divindade de Jesus. No Antigo Testamento, nós percebemos, através de inúmeros e inúmeros relatos, que Deus revelou a sua glória ao povo através de inúmeros e inúmeros sinais miraculosos. Por que o Antigo Testamento é marcado por tantos milagres? Principalmente no comecinho. Principalmente na parte em que o povo está sendo liberto de Israel. Liberto do Egito. O povo de Israel está sendo liberto. Por quê? Porque aquele povo não conhecia a Deus mais. Muito tempo longe. Umas 5 gerações ou mais. Acostumaram com os deuses do Egito. Agora Deus precisa se revelar a eles. E Deus faz o quê? Abre o mar, manda 10 pragas, manda codornizes, manda maná. É água que sai da rocha. Deus estava se revelando ao seu povo através de sinais, através de milagres. João tenta provar para nós, os seus leitores, que Jesus é Deus. Por isso, ele selecionou 7 milagres que revelam a glória de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que tudo que Deus faz, ele faz para a sua própria glória. Isso não está aqui em xeque. É inegociável. Tudo que Deus faz, ele faz para a sua própria glória. E nós? E nós, os filhos dele? Fazemos o quê? Também somos convocados a viver, não para a nossa própria glória, mas para a glória dele. Qual é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Puritano? Qual é o fim principal do homem? Sei que a gente pode ouvir um coro. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa é a finalidade. Esse é o propósito de você ter sido criado. Esse é o propósito pela qual Cristo te chamou, para que você viva para a glória dele. Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus é algo restrito ao culto público. Domingo eu vou lá para a igreja para glorificar a Deus. Mas, na verdade, tudo que o crente faz, ele deve fazer para a glória de Deus. Absolutamente tudo. O crente não pode fazer nada que traga glória para si. Qualquer coisa que ele vá fazer, ele deve questionar na sua mente. Isso que eu estou querendo fazer, trará glória ao nome de Deus ou vai na contramão disso? Esse meu pensamento acerca de alguém glorifica a Deus?
Lembre-se, nós glorificamos a Deus nas mínimas coisas, como comer, beber ou qualquer outra coisa. Não é isso que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque o fim principal do homem é viver para a sua glória, a glória de Deus. Mas também esse sinal foi dado para gerar fé nos discípulos. É o que o texto diz no finalzinho. Os seus discípulos creram. Bom, vale lembrar que os discípulos apenas trocaram de mestre, né? 2 deles seguiam João Batista, que era alguém que era conhecido, popular, famoso, e resolveu trocar de mestre. Até aqui, Jesus não havia realizado nada de extraordinário. Seu discurso era muito bom, suas palavras eram profundas, vinham do próprio Pai, tranquilo. Mas agora, os discípulos, eles de fato viram a glória de Deus através desse milagre. Pelo menos os que estavam aqui. E nós bem sabemos que João estava ali. Ele viu esse milagre acontecendo. E nós encontramos aqui, nesse finalzinho do versículo 11, nós encontramos o propósito de João sendo alcançado. João, quando escreveu, ele nos diz lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Esses foram escritos para que vocês creiam. Alcançou o objetivo. Creiam que Jesus é o Cristo. Ele alcançou o objetivo. E o Filho de Deus, ele é divino. Somente Deus pode realizar esse milagre. Então, nesse milagre, João, ele olhou aquilo e falou assim, essa história se encaixa perfeitamente no meu propósito. Eu quero que as pessoas, ao verem que Jesus é Deus, ao verem que ele é o Cristo, elas creiam no seu nome. E os discípulos creram. Então, foi nesse dia, provavelmente, que João creu. Foi nesse dia que os discípulos entenderam de fato quem é Jesus, apesar de, no capítulo anterior, Natanael já ter reconhecido de alguma forma a divindade de Jesus, quando ele o viu debaixo da figueira sem estar presente. Natanael confessou que Jesus era Deus, mas ele ainda não havia recebido uma confirmação, uma prova, através de um sinal. E agora, se a fé dele já existia a partir daquele fato da figueira, agora a fé dele foi aumentada. Para aqueles que estavam ali que ainda não tinham essa fé de que Jesus era o Cristo, era o Deus, agora essa fé foi dada. Se Natanael tinha fé, sua fé foi aumentada. Se João não tinha fé, a sua fé brotou no seu coração. A grande questão é, e você, diante desse sinal, desse milagre de Jesus? Você consegue perceber o quanto o nosso Deus é glorioso? Eu sei que para a gente é um pouco mais difícil, porque você não estava lá em Caná da Galileia. Você não estava lá em Betânia, quando Lázaro foi ressuscitado. Você não estava lá. Você não viu com seus próprios olhos. Talvez seja difícil para a gente olhar para um texto como esse e enxergar ou vislumbrar a glória de Deus. Mas esse texto foi escrito exatamente para esse propósito. Para que nós que não estávamos naquela festa, pudéssemos hoje ler esse texto e dizer, ele é glorioso. Ele merece toda a glória. Como eu disse, na antiga aliança, Deus se revelou ao seu povo através de inúmeros sinais. Agora, Jesus Cristo, no Novo Testamento, está fazendo a mesma coisa. Ele está se revelando ao seu povo. Ele está se revelando a nós hoje. Está se revelando a nós como todo-poderoso, como Criador dos céus e da terra. Você consegue perceber o quanto o seu Deus é grande? O quanto ele é poderoso? Eu espero que, se você ainda não tenha fé em Cristo Jesus, esse episódio sirva para gerar fé no seu coração. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, eu espero que esse episódio gere no seu coração, como gerou no meu, mais fé. Que aumente a sua fé. Porque nós descobrimos que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso.
um Deus que detém um controle sobre todas as coisas, e um Deus que é capaz de transformar 100 litros d'água em 100 litros de vinho da melhor qualidade, pulando todo o processo. Ouça, irmãos, Deus poderosamente livrou os israelitas do jugo do faraó no Egito com grande poder. Deus enviou 10 pragas. Tudo isso diante dos olhos deles. Eles viram, eles contemplaram isso. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo de maneira poderosa. Eles viram o maná caindo do céu e se alimentaram com aquilo. Reclamaram depois, codornizes, comeram à vontade. Milagre. Os israelitas no pé do monte tremeram de medo. Quando aquela montanha balançou, tremeu, aquele terremoto, eles ficaram aterrorizados com a presença de Deus. Até pediram para que isso nunca mais acontecesse. Veja quantas memórias o povo de Israel tinha acerca de Deus. Muitas memórias. Nós não temos esse tipo de memória. Nós não estávamos lá. Talvez você pense, eu não dou tanto valor à glória de Deus assim, porque eu não vi nada disso. Eles viram. Mas sabe o que eles fizeram? Se esqueceram. Eles começaram a murmurar contra Deus. Chegaram até a sentir saudades das cebolas do Egito. Que lástima. Eles se esqueceram de quanto glorioso é o Deus que os libertou, que os havia libertado do Egito. Mesmo diante de tantos sinais, nem entraram na terra prometida. Porque reclamaram, porque murmuraram, porque faltou fé quando os espias foram enviados. Deus havia abrido o Mar Vermelho, que é uma nação inimiga para ser derrotado, nada perto de um Deus poderoso. Mas eles se esqueceram. Agora, se eles que viram tudo isso se esqueceram, imagine nós. Quão fácil é para nós nos esquecermos dos feitos de Deus. Quão fácil para nós é sofrer uma amnésia espiritual. Fácil. Facinho. E quando essa amnésia acontece, nós cometemos os mesmos pecados que os israelitas cometeram. Como idolatria, descontentamento, murmuração, desprezo para com Deus e etc. Um texto como esse, irmãos, serve para aumentar a nossa fé. Esse texto nos revela um pouco de quem Deus é. Um pouco. Esse sinal revela um pouco do que Deus é. E já é muito para nós esse tanto de revelação e já é suficiente. Por vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é onipotente. E aí nós então tentamos resolver os nossos dilemas, as nossas aflições, na força dos nossos braços. Quão tolos nós somos. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, lembre-se dele. Ele tem poder para te tirar disso. Ou tem poder para te fortalecer para que você passe por essa terrível tribulação. Você veio aqui hoje, no domingo, dia do Senhor, para adorá-lo. Mas a grande questão é, você já parou para pensar quem é o Deus que você adora? Quem é o Deus que você adora? Quanto você conhece dele? O quanto majestoso ele parece para você? Como soam os atributos de Deus nos seus ouvidos? Você veio aqui para adorá-lo. Mas quem é Deus para você? Quem é o Deus que você adora? Essa é uma pergunta fundamental e ela precisa ser respondida no nosso coração. Sabe quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Senhor. Ele é o Yahvé. É o Deus registrado nas páginas do Antigo Testamento, é o Deus que libertou o povo do Egito. O nosso Deus é todo-poderoso. Ele tem todo o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. O nosso Deus, ele é soberano. Isso significa que ele tem um controle absoluto sobre tudo, inclusive sobre a sua vida.
Esse nosso Deus, o qual adoramos, ele é rico em misericórdia. Ele derramou sobre cada um de nós a misericórdia dele. Porque bem sabemos que nós estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, se agradou em nos salvar. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso que ele tem poder para salvar. Ele nos salvou. É um milagre. É um milagre da ressurreição. Nosso Deus é tão poderoso que ele derrotou a morte e o pecado. Que maravilha, que ótima notícia. O nosso Deus, ele é um glorioso Redentor e Rei. Ele é o Redentor, ele que pagou o preço da nossa redenção e ele é o nosso Rei. Como não adorá-lo? Como não entoar louvores ao nosso Deus? O nosso Deus é aquele que deixou o seu grande trono de glória para tão somente levar sobre os seus ombros a nossa culpa, a nossa transgressão. Por isso, Deus o Pai o exaltou. Deus o Pai o exaltou. Devemos fazer a mesma coisa. Deus o Pai o exaltou, ele deu um nome sobre todo nome. Somente no nome de Jesus encontramos salvação. Portanto, meus irmãos, nada é como ele. Nada é como ele. Ele é o grande eu sou. Eu quero, nesse momento, pedir a você que se coloque em pé, enquanto os irmãos da música, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos cantar essa verdade que eu acabei de falar. Essas respostas que eu dei aqui estão na canção que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar uma música que fala acerca do Deus que adoramos. Então, se Deus revelou a sua glória a você, e se você se tornou um discípulo dele por ter crido nele, então cante com toda a força dos seus pulmões ao Deus que adoramos.